That was the angel of the covenant, none other than our Lord Jesus Christ. Os feitos do Senhor na vida do irmão William Marion Branham. Seja muito bem-vindo. Eu sou o irmão Ezequiel Hidalgo. Eu sou o irmão Edson Lima. E você está no quadro Os Feitos do Senhor na vida de William Marion Branham. Irmão Edson. Opa! Nos contou na edição anterior ali o irmão Gênesis. Sim. Agora, o que chama atenção naquela história do irmão Gênesis, que nos coloca para pensar mesmo, é aquele assunto do tiro, o calibre daquela arma. Então, olha só, irmão Ezequiel, calibre 12. O irmão Branham levou um tirambaço nas pernas, que aquele ali poderia ter desfeito com a perna dele. Desfeito a perna dele. Sim, com certeza. Arrancado fora a perna dele. Esmigalhado tudo. Você sabe que aquilo me chamou tanta atenção que eu fui atrás de saber, e a nossa audiência vai poder ver. A gente buscou uma explicativa de um policial, que é irmão nosso. Sim. Sobre o que pode acontecer, o impacto de uma arma, ele faz uso dessas armas, uma arma de calibre 12. Acompanhe. A espingarda calibre 12, irmãos, aqui, é um tipo de arma longa bastante utilizada em bloqueios policiais. É uma arma que causa um impacto visual, mas também um forte impacto quanto do seu disparo. Para se ter uma ideia, ao projetarmos um disparo contra uma porta comum de madeira fechada, ela é capaz de danificar a fechadura e ainda deslocar o batente onde ela está fixada. Irmão Edson, no mínimo era para ter ficado sequelado as pernas dele. Com certeza, ele era para estar ali desfacelado. E aí o irmão Gênesis conclui que ele relata numa mensagem anos mais tarde: eu tenho as minhas pernas perfeitas. Que maravilha, hein? É a mão de Deus mesmo. E hoje, o que você vai ouvir, a história de hoje, conta ali uma passagem do rapaz, o William já, né, ali na faixa dos 17, 18 anos, irmão Edson. Isso. E era um período um tanto instável na vida dele. Ele não entendia muito o que se passava, aquela maneira de Deus tratar, alguns lapsos, e Deus vinha falando com ele, e aquilo o tornava mais, na cabeça dele, o tornava mais antissocial. Sim, irmão Ezequiel. Ele era de poucos amigos, né? E já teve aquele caso ainda da namoradinha dele, né? Deixou ele muito triste mesmo, né? Desagradável, né? Ela até chamou ele de maricas e até concordou com ela. Pra você ver, né? Ele disse, ó, eu também achei que era um homem. Olha só pra você ver, ele ficou tão desnorteado, né? Na verdade, né? E nessa fase ele já conseguia repudiar festas, bailes. Ele entendia que isso não era uma coisa, um comportamento legal. Inclusive quando tinha festas na casa dele, ele fugia pro mato, ia caçar, ele não gostava de ficar, não participava. Não participava, né? Ele achava que essas festas levavam as pessoas a trair suas famílias e não ter uma vida muito legal. E aí ele tomou uma decisão. E é em cima dessa decisão que vai nos contar a história hoje o nosso irmão Jackson, de Chapecó, Santa Catarina. É contigo, irmão Jackson. Olá, tudo bem, pessoal? Olha só, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já passou por um momento da sua vida em que você se sentiu um tanto deslocado, sem norte para seguir, com vários pontos de interrogação à sua volta? Pois é, tenho certeza que sim. Eu também já passei e tenho certeza que você passou. E eu quero falar para vocês hoje à noite um pouquinho, nesta live, sobre alguém que também passou por esse momento em sua vida, de sentir-se um tanto deslocado, sentir-se sem um norte seguro para seguir. Este foi o nosso profeta William Marion Branham. Você sabe que ele foi uma pessoa que já viveu muita coisa no início ali da sua vida, infância, adolescência, juventude, passou por vários fatos e eventos marcantes na vida dele, mas quando ele estava mais ou menos ainda por volta da idade de 18 anos, o que aconteceu? Ele se sentiu exatamente assim, se sentiu deslocado, se sentiu perseguido por vários questionamentos da sua própria vida. Porém, teve um desses pontos de interrogação que salientou um pouco mais na sua vida,
que era sobre a sua questão espiritual, a sua fé. Todos nós sabemos que o irmão Branham era uma pessoa muito preocupada com sua fé, com a sua condição perante o Senhor Jesus Cristo. Algo que eu e você devemos também estar muito preocupados. E olha só, existiu alguém chamado de nome Francisco que o convidou para fazer uma viagem para a cidade de Phoenix, no Arizona. Essa cidade ficava em torno de 3.200 quilômetros longe da cidade onde ele morava. Nesse meio tempo, chegando em Phoenix, Arizona, o irmão Branham tinha junto com ele $3. Imagine, $3. Esse dinheiro ele usou para comprar alguns artigos que os cowboys do oeste americano costumavam usar, como chapéu, cinto, calça jeans, todo esse traje e acessórios que os cowboys costumam utilizar para se caracterizar. Então ele foi até um local ali onde aconteceria um rodeio, e neste rodeio um dos senhores que estavam por ali se aproximou dele, e então ele começou a se familiarizar com aquele lugar. E o que aconteceu? Ele pensou: é este o lugar do qual eu pertenço, é por aqui mesmo que eu vou ficar. Ele se sentiu em casa realmente, ou seja, era a praia dele, como a gente costuma dizer. E ele foi ali então aperfeiçoando suas habilidades como vaqueiro, com toda aquela visão nova do deserto. Logo ele se estabeleceu. Mas olha só um fato curioso, pessoal, meus queridos irmãos. O que aconteceu foi que o irmão Branham logo foi tomado por um sentimento chamado de amorfilia. O que é esse tal amorfilia? É o chamado fogo de palha. Por exemplo, você quer muito alguma coisa, quando você ganha, você adquire isso que você tanto quer, os primeiros momentos são maravilhosos, são intensos, porém com o passar dos dias, dos meses, quem sabe dos anos, aquilo vai esfriando até se tornar comum e não mais atrativo. Foi exatamente isso que aconteceu com o irmão Branham. Ele começou a sentir-se que algo ainda estava faltando para ele, algo ainda não estava no lugar, e aquele ponto de interrogação estava sim ainda olhando para ele e questionando com muitas coisas relacionadas à sua condição espiritual. Ele sentia que algo estava errado. Um outro fato muito curioso que aconteceu depois desse descontentamento contínuo, no ano de 1929, ele estava junto com alguns vaqueiros e um amigo chamado Slim. E esse então, amigo Slim, junto com outros vaqueiros, começaram a tocar uma canção, algo que dizia sobre o grande proprietário que tinha posse de uma região feliz e luminosa, e que sempre faria sala para um pecador, e que por segurança era melhor que seu nome fosse marcado e registrado em um grande livro. Aquilo chamou muita atenção do irmão Branham, e imediatamente ele desejou saber o que era tudo aquilo. O que seria? Quem seria esse proprietário? Que livro seria esse? Ou seja, será que seria Deus? Será que era Deus que estava querendo registrar o seu nome de William Marion Branham e colocá-lo nesse local protegido sobre essa luz? Bem, depois dessa canção, os vaqueiros continuaram cantando outras canções. Uma delas também tocou profundamente nos seus sentimentos, no seu coração, e o fez sentir como se estivesse até mesmo vendo Deus falando com Abraão, como relata a nossa Bíblia, que aquele sentimento de questionamento, de pergunta. Então ele se sentiu-se assim ainda vazio, sentia-se questionando a si mesmo o tempo todo. Ele até mesmo dirigiu-se para Phoenix novamente, para um rodeio, uma comemoração que havia ali, e seus amigos estavam ali, vamos dizer assim, contentes, alegres, bem alocados, se sentindo muito bem, enquanto ele estava ali se sentindo vazio, se sentindo até mesmo depressivo, e não conseguia mais compactuar com toda aquela situação. Mais ou menos umas 3 semanas depois desse evento que aconteceu na vida dele, o irmão Branham recebeu uma carta da sua mãe dizendo que o seu irmão Edward estava se sentindo bastante doente e que ele deveria voltar para casa. Então ele até achou que sua mãe estava assim exagerando um pouco, estava tentando chamar a atenção do irmão Branham, criando ali uma situação para que ele se sentisse convencido a voltar para casa. Na verdade, ele continuou por ali com seus amigos, mas aquele sentimento de vazio, aquele desnorteamento persistia em sua vida, calejava e incomodava muito.
E então, meus irmãos, a notícia da fatalidade realmente chegou até o irmão Branham. Logo, ele recebeu uma carta onde dizia que seu irmão Edward havia morrido, havia partido. Então ele foi tomado de uma tristeza profunda, realmente de um sentimento muito profundo, e então ele até chegou a lembrar de um fato que aconteceu sobre umas pipocas que eles estavam comendo na escola, na época da pobreza, na época da total fome, que eles mal tinham até mesmo para se alimentar, para vestir, e eles às vezes comiam então essa pipoca na escola, que era a única coisa que talvez eles iam comer naquele dia. E ele lembrou de um fato em que ele pegou um pouco dessa pipoca do irmão dele, o Edward, que havia falecido, e aquilo então o feriu ainda mais. Quando essas coisas começaram a acontecer na vida do irmão Branham, todo esse sentimento que persistia de vazio, e com a morte do seu irmão, então foi ali que Deus tinha começado a trabalhar com ele. Ou seja, o Senhor Jesus teve que dar uma mexida no ninho, como diz, né? Tirar os couros, tirar as proteções, as penas que protegiam, para fazer ele se sentir desconfortável, para que Deus pudesse levar ele até onde ele precisava estar. E nesse momento da sua vida em diante, você vai ficar conhecendo outros fatos, outras coisas lindas, emocionantes, tocantes e até mesmo tristes que aconteceram com o nosso querido William Marion Branham. Mas para isso, você precisa continuar assistindo as nossas lives para você conhecer essa brilhante, magnífica, linda e talentosa história seguida e moldada pelas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, irmão Jackson. Maravilha, irmão Ezequiel. Que coisa simples, né? Forma de Deus tratar, usando ali um hino, né? Sim, um hino. Trabalhando no chamado dele para aquela obra que Deus teria e trabalhando com coisas simples, pequenos alertas ali. Na simplicidade. Deus sempre age na simplicidade. E muito bonito, né? A maneira como foi. Inclusive que ele amava esse louvor desde a época que ele escutou a primeira vez. Aquilo tocou tanto ele. Ele usou em muitos sermões, né? Em muitos sermões ele usou esse hino, né? Exatamente. E é isso aí, você nos acompanhou através da narrativa do irmão Jackson hoje. Lhe convido a continuar conosco, nos assistindo nessa série, né? Que está maravilhosa desde o início. Inscreva-se no canal, dê o seu joinha nesse vídeo. Isso ajuda muito a alcançar mais audiência. E ative o sininho aí das notificações, vai mostrar quando a gente postar um novo vídeo aqui, para você continuar acompanhando essa série maravilhosa. Deus abençoe você que nos assistiu e até o próximo quadro, quando estaremos contando dos feitos do Senhor na vida de William Marion Branham. Down at the cross where my Savior died. Down there for cleansing from sin I cried. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Oh, glory to His name. That precious name.